Então, nessa aula, nós vamos pensar como conduzir a primeira sessão. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é qual é a sua linha, qual é a sua abordagem terapêutica. Quando a gente sai da faculdade, a gente já sai com uma, né? Eu sou da psicanálise, então da psicanálise, da TCC, da Gestalt terapia, da comportamental, qualquer uma, desde que você escolha uma, né? Eu trabalho só com a minha. Tem pessoas que usam várias abordagens no atendimento. Na minha experiência, não foi o que eu aprendi, então não é o que eu ensino, certo? Então, assim, como conduzir a primeira sessão? O que que a gente vai pensar? A primeira coisa que a gente poderia pensar também depois da linha terapêutica, da abordagem que você já sabe qual você tem. Como eu trabalho e como eu deveria trabalhar. Então, pega um caderno e anota, vai estar passando os slides também, então vocês vão poder baixar e acessar, mas eu quero que vocês pensem primeiramente, como eu trabalho. Então, se você já atendeu algumas vezes, você sabe como é a sua maneira de atendimento, como você lida com o paciente, como você consegue construir e trabalhar algumas coisas na sessão, mas tem a diferença de como eu trabalho e como eu deveria trabalhar, né? Então, conversando com outros psicólogos, a gente percebe que nós temos uma postura diferente. Cada profissional tem sua postura. Não quer dizer que a postura de um esteja certa ou esteja errada, mas dá para a gente ir complementando e ajustando ela conforme a necessidade, certo? Então, pensar nesses pontos. Vamos pensar também em estruturas básicas das sessões. Por quê? Porque eu acho que quando você estrutura, ela tem começo, meio e fim, pelo menos na sua cabeça, você consegue não ter tanto medo e tanta insegurança dela não dar certo. Porque quando fica algo muito solto, muito aleatório, a gente não estrutura ela e a gente fica com medo de parecer que tudo está vindo do além e que a gente não sabe responder o paciente, a gente não sabe seguir um protocolo. Aqui, gente, não é um protocolo. Acho que é importante a gente pensar, não é uma receita pronta. São passos e ideias que eu tive enquanto profissional e compilei tudo isso em vários vídeos para a gente tentar trabalhar de uma forma melhor e isso sustentar você no seu atendimento, né? Porque independente da abordagem que você seja, você tem a sua postura de trabalho e não são iguais todas as outras. As pessoas trabalham de maneira diferente. Então tem aquela como eu deveria ser e como eu estou trabalhando. Então uma pergunta interessante. O que você precisa saber antes do primeiro atendimento? Então para refletir aí. O que você acha que você deveria saber antes de começar a atender? Eu acho que é o mínimo da sua abordagem. Eu acho não, eu tenho certeza. Se você não conhece a abordagem com que você trabalha, não tem como você trabalhar. É como se você fosse fazer um bolo e você não soubesse a receita. E tem receitas diferentes de bolo, né? Um bolo de laranja, às vezes vai para uma pessoa vai um ingrediente a mais, para outro ingrediente a menos, percebe? Então, assim, o que você precisa saber antes do primeiro atendimento? A linha que você vai trabalhar e o mínimo que você aprendeu na faculdade. Mais uma coisa importante, você não precisa saber de tudo. Como eu falei aqui para vocês, aqui não é uma receita pronta, certo? Então, as únicas coisas que você precisa ter é postura, técnica e escuta e disponibilidade para atender. Postura, porque um psicólogo tem que ter uma postura, tem que ter a forma dele de trabalhar, como eu falei, diferente da que você faz e da que você iria agir, que a gente pode ir trabalhando nisso. Técnica é a abordagem com que você vai usar, porque não dá para usar qualquer uma, ou não dá para usar cartas de tarô no atendimento, isso não é ético, né? E é errado. Escuta, porque o paciente chega aqui atrás da escuta. A primeira coisa que nós fazemos no atendimento é o acolhimento. Então, se você é uma pessoa muito estúpida, muito estúpida, muito bruta, que você não tem paciência, dificilmente alguém vai ficar no seu consultório, porque eles querem acolhimento. Então, eles chegam só para ser ouvidos. Eles chegam só para despejar e para falar. E todo atendimento, quando eles saem, eles falam assim: ai, tô aliviada, Tainá. Nossa, como foi bom ter vindo. Não sabia que era tão bom. Tô me sentindo mais leve. Chega, eles fazem: tô me sentindo mais leve, né? Você me escutou. Isso só no primeiro atendimento. Imagina o que você pode fazer com a sua técnica, com o seu estudo, com a sua postura. Percebe? Então, assim, esses pontos são importantes você trabalhar. Postura, técnica e escuta. É a base para tudo. E uma coisa primordial é a ética.
vai ter só uma aula para falar de ética profissional, porque é uma coisa que faz muita falta. E se o psicólogo não tiver ética, ele não é psicólogo. Tá? Então, assim, já teve situações de eu não encaminhar pacientes para alguns psicólogos, porque eu sei que eles não têm ética, que eles falam do paciente, que eles contam da vida do outro e o trabalho não é feito. Porque, como eu falei, a postura do psicólogo é diferente. Tem horas que o psicólogo vai dar um exemplo de uma vida de algum paciente, sem falar o nome, vai dar da própria vida dele, do que aconteceu, que ele também passou por aquilo, mas também não é para trabalhar a sua vida no atendimento, porque a sua vida, psicólogo, você trabalha na sua sessão de terapia. Como eu falei, que a gente também vai ter aula só para falar disso, a importância. Mas ali, se não tiver ética, gente, não existe psicólogo. Uma coisa que suja nome da gente é falar que o psicólogo falou do outro, ou falou do outro amigo, ou falou do paciente, né? Então, assim, o que a gente também vai ter que aprender é o código de ética de cabo a rabo. Então, você tem que saber o que está no código de ética para você não se ferrar quando você for tomar alguma atitude. Porque pensa bem, você está trabalhando e você precisa saber, além da sua abordagem, você precisa saber como você vai trabalhar. E o que embasa o nosso trabalho, gente, é a ética, é o nosso código de ética. Então não adianta você achar que não sabe. Uma coisa que é extremamente importante é você tem que ler a lei seca, ler o código de ética. Então, você para e escreve no seu caderno. Agora, se você não tem código de ética, você vai ler ele. Você vai comprar e vai ler. Nós vamos ter uma aula para falar só dele. Então, se quiser comprar, esperar para a gente trabalhar isso, mas é de extrema importância. Por quê? Porque, gente, de verdade, tudo que a gente fala de um paciente numa esquina, numa sala, os outros contam. E as pessoas acabam com a nossa postura e acabam com a nossa dignidade. Ninguém quer ir num psicólogo que fala do outro na sala do atendimento no postinho. Ninguém quer ir num psicólogo que escutou ele falando de um paciente para um outro colega. Ninguém quer ir num psicólogo onde um psicólogo falou do paciente dele em uma reunião onde tinha muitas pessoas que não faziam parte daquilo. Né? Eu já tive experiências muito ruins com colegas psicólogos que contaram dos outros pacientes. Eu já sofri muito estigma das pessoas julgarem pelo meu trabalho, por trabalhar numa cidade pequena, em que eu contaria as coisas que os psicólogos que estavam antes de mim falavam. Então, para mim tirar esse estigma, esse preconceito de que eu não falava, de que eu não fazia, demorou muitos anos, né? E eu trabalho diretamente, perfeitamente com a postura e com a ética. Então, assim, para mim conseguir chegar e eles acreditarem que eu não falo e eles olham para mim e falam, não, eu vou nela porque ela não conta, deu muito trabalho de eu mostrar que eu não era fofoqueira, que eu não falava dos pacientes. Por quê? Porque as pessoas perguntam, as pessoas querem saber, porque é fuxico. Né? O que o paciente conta para você, Tainá, mas como ele agiu, como ele falou. São coisas que a gente tem que aprender que a gente não pode falar. Então, é necessário você não falar do paciente. É ético, né? Cabe processo. Então, se você não quer perder seu CRP, não abra sua boca para falar de paciente nenhum. Você fala os mínimos detalhes quando você for numa reunião, quando você for conduzir alguma sessão com os pais, uma devolutiva, uma reunião com diretores numa escola, um exemplo, com os professores, uma reunião de pais que eles te chamam para falar sobre um paciente, eles fazem muito isso, né? Então é importante você saber. Uma reunião com a rede do município, então com CRAS, assistência, saúde, eles estão fazendo reunião, te chamam para falar de um paciente teu que está dando trabalho, então você não vai dizer tudo que o paciente te disse, você não vai falar a maneira com que ele falou, você vai expressar o que você entendeu e como você entendeu daquilo, porque é importante também, não dá para falar, não vou dizer porque é falta de ética, você precisa expor algumas situações, mas não tudo. A gente tem que ter muito feeling, né, muito assim, discernimento para poder entender que nem tudo que o outro fala, a gente escuta e fala também, tá? Então acho que esse, de primeiro momento, são as coisas mais importantes de como conduzir uma sessão. Então, ainda sobre a estrutura básica das sessões, como conduzir as primeiras sessões. A gente pensou, né, em alguns pontos que a gente pode refletir a postura, técnica, escuta, base e ética. Agora a gente vai pensar, o foco é compreender, acolher e criar o vínculo. Uma coisa muito importante, se o paciente não foi com a tua cara, ele não vai conseguir fazer atendimento com você, porque a gente tem que ter uma aliança terapêutica com ele.
Ele pode não me conhecer, ele pode ter receio de falar comigo, porque é normal, só que ele não pode não gostar de mim. Porque se ele não gosta, não vai com a minha cara, ele não vai falar com você, ele não vai criar vínculo, ele vai ter medo e ele vai prejudicar o tratamento. Então, nessas situações, é melhor encaminhar o paciente, né? Que a gente também tem todo o manejo para conseguir encaminhar, certo? Então, pensar sobre isso. A gente tem que criar o vínculo. O vínculo vai começar a ser construído quando você conversa com os pais, quando você conversa com o paciente, o jeito que você responde o paciente, a maneira com que você fala com ele, tudo dentro do setting terapêutico, certo? Então, assim, na primeira sessão, a gente já está conduzindo da maneira com que a gente está pensando e como a gente vai lidar com ele, certo? A estrutura são esses pontos que eu te falei que você vai estruturando na sua cabeça, tá? Para não ser algo aleatório. Então, vamos pensar, o acolhimento. Primeira parte do acolhimento, você vai receber o paciente. Então, um paciente que é adolescente, você vai investigar aí. A mãe vai falar para você, ó, Tainá, o paciente tá assim, assim, assado, eu queria que você atendesse ele, meu filho, né? Tá assim, assim, assado, eu queria que você atendesse ele, porque ele tá dando problema aqui, aqui, aqui. Se esse paciente não tiver muito contato com essa mãe, se ele não for muito próximo da mãe, seria interessante você pensando, atender ele junto com a mãe, porque os adolescentes, o que nós fazemos? Geralmente criança, a gente atende, primeiro atendimento com a mãe, com o pai, depois a gente atende sozinho. Eu acho que nessa situação, eu tenho certeza, o psicólogo tem a liberdade de conhecer ou entender um pouco mais sobre aquele paciente. Então, será que no primeiro momento seria interessante eu chamar o paciente com a mãe? Será que ele não vai ficar muito receoso, não vai ficar assim com raiva de mim, não vai vir no atendimento? Então, eu acho que eu poderia chamar a mãe, fazer uma anamnese com a mãe, porque é essencial. Fazer a primeira anamnese com a mãe, entender porque que a mãe tem encaminhando aquele paciente, fazer o contratinho, tudo certinho que a gente vai falar mais pra frente. E aí, eu entender que, ó, mãe, eu vou chamar o seu filho para fazer um atendimento sozinho. E aí, daqui uns dias eu te chamo para você fazer um com ele, se eu achar necessário. Pode ser? Beleza. Mas é extremamente necessário você ter esse contato do filho com a mãe. Porque muitas vezes os adolescentes falam muitas coisas que não são realidades. E se a gente só atende ele, a gente não evolui o trabalho. Gente, uma coisa que é necessário, o trabalho tem que ser feito com o paciente e com a família. Se o paciente vem sozinho, se a mãe não acompanha, se você manda mensagem, a mãe não vem no anamnese, a mãe só paga, a mãe não se importa, o problema já está ali. Olha lá seu olhar psicológico. Você já está prestando atenção sobre isso. Então, são coisas que você tem que ir alinhando com o pensamento do psicólogo. Você já tem que ir trabalhando. Primeira coisa, explicar brevemente o processo. Então, deixar o paciente mais confortável possível, a mãe e o pai, e explicar como funciona o atendimento, o contrato terapêutico. Gente, é extremamente necessário vocês fazerem. Pela experiência que eu tenho, de boca ajuda, mas não é primordial. Você precisa do contrato e eu vou pôr o contrato que eu uso no meu atendimento clínico para vocês usarem também como um modelo. Vocês podem usar os outros, mas é extremamente importante você colocar o horário que ele pode chegar, o valor da sua consulta, se ele não vir no atendimento e não te avisar que você cobra por isso, que ele não pode faltar e não te avisar, se ele chegar 20, 30 minutos do horário, ele vai ficar o restante das sessões, isso está tudo no contrato. E eu vou pôr para vocês e eu vou falar uma aula só de contrato, tá? Por quê? O contrato não fala em nenhum documento nosso que o contrato tem que ser feito só de registro. Pode ser de boca também. Foi feito o contrato, certo? De boca. Mas eu acho que de boca é uma coisa muito aleatória. Então, eles querem coisa séria. O pai do paciente quer uma coisa assim, mais direita. Então, o contrato ajuda ele a olhar você como uma profissional certa, que faz as coisas corretamente, que você fez um contrato para mostrar o seu serviço para ele. Porque ele está pagando. Então, se ele está pagando, ele vai querer resolutividade da tua parte. Percebe? Então, uma coisa interessante. Aqui, o que a gente vai pensar também? Que nesse primeiro acolhimento, nessa primeira sessão, a gente vai abrir um espaço de fala. Então, primordial para os pais. O que te trouxe até aqui? Ou um paciente maior de idade de 18, geralmente a gente não chama os pais. Então, o que te trouxe até aqui? Deixar ele falar. Acolha ele, sempre deixa um papel do lado, um papel higiênico, um lencinho, porque eles sempre choram. Então, você acolher, dar aquele papel, deixar uma água, né, um docinho, algo assim, acolhedor. O que eu acho importante também falar? Muitas vezes a gente vai ter que lidar com o nosso choro, com a nossa tristeza, né, a contratransferência, o que o paciente traz e que nós sentimos.
vai da postura de cada pessoa. Mas se o paciente está chorando e não te pedir um abraço, não dê um abraço para ele. Não dê um abraço nele. Às vezes ele não gosta e não vai fazer bem para ele. Então, entender isso é o que eu falo que a gente tem que trabalhar na nossa terapia ou até em supervisão. Por que que eu estou querendo dar um abraço ou por que que eu estou querendo me solicitar tanto em relação ao que aquele paciente está trazendo para mim, né? Então, assim, ele não te pediu um abraço, ele não te pediu um beijo, não dê. Porque às vezes aquilo é um problema. Às vezes ele já sofreu várias coisas com aquilo e você está lá solicitando e ele nem te conhece. Então, uma coisa importante que eu percebi também, não dá pra gente, assim, nós vamos ser solícitos, mas não dá pra gente não pensar nas ações que nós vamos ter, né? Porque o paciente está ali, muitas vezes ele faz um ato falho, ele fala uma coisa que ele não deveria falar. O inconsciente está ali mostrando para você, nos comportamentos que ele tem, em como ele fala, como ele olha, como ele age. Então, tudo isso você tem que ir prestando atenção, certo? Então, não dá para a gente atrapalhar o processo terapêutico do paciente com um problema nosso. Isso, né? Olhar a singularidade de cada paciente como um todo. Então, cada paciente tem a sua singularidade, ele é uma pessoa, né? Que desafio esse paciente está trazendo para mim? Qual a dificuldade? Ele está sofrendo, se ele veio para atendimento, ninguém vem para autoconhecimento, é muito difícil a pessoa vir porque quer me conhecer. Não, ele está trazendo um problema e uma demanda para você, então como que vai ser a tua conduta? Né? O paciente, você vai identificar a potencialidade dele, só que você vai olhar a singularidade dele. Então, esse paciente, ele é mais sentimental, ele é mais choroso, ele é mais triste, ele é mais melancólico, esse paciente está num quadro depressivo, esse paciente está num quadro ansioso, esse paciente tem bipolaridade, né? Esse paciente é borderline. Então, assim, extremamente importante você entender a singularidade do paciente e entender também o que ele está vivendo, o que ele te trouxe. A gente tem que saber sobre os transtornos psicológicos. Então, assim, um paciente que chega com alguns comportamentos, checa, pesquisa para saber o que ele tem, né? Não sabe ainda avaliar, não sabe se ele tem borderline, não sabe se ele tem depressão. Achou estranho, encaminha para um médico, para um psiquiatra, para um neurologista, faça o encaminhamento. Só não deixe ele nas suas mãos ali sem você tratar ele da maneira com que ele deveria ser tratado, tá? Outra coisa importante, quais os riscos imediatos estão presentes nesse caso? Então, se esse paciente chega e fala para mim que está com ideação suicida, quem é a pessoa que você vai acionar? Isso aí você tem que ter em mente. Então, na primeira sessão com esse pai ou com esse paciente, quais são as pessoas, a contato de emergência, né, que você tem? Se eu precisar falar com alguém, com quem eu falo? Uma coisa simbólica, mas você perguntou, porque nesse caso, se um paciente chega e fala que está com uma ideação suicida, ele não pode sair do seu consultório sozinho. Então, você tem que ter um contato de emergência, se você não tem. Né? Uma vez aconteceu isso comigo, eu tinha um paciente que ele era borderline, ele já fazia acompanhamento fazia um tempo. Ele sempre falava da família, mas ele era muito distante. O contato de emergência que ele gostaria de ter era uma madrinha. Mas ele dificultou e ele atrapalhou tanto esse processo que a madrinha não tinha mais contato com ele. E o único contato de emergência que eu tinha era essa madrinha. Então, quando ele falou que ele ia tentar suicídio quando ia sair do meu consultório, o que eu fiz? Na hora, eu gelei, pensei, não tenho o número de ninguém. O irmão dele não morava no município, não podia deixar ele sozinho. Ele veio de bicicleta, eu deixei a bicicleta dele no consultório e falei que ia levar ele na casa dele. A gente não faz isso, a gente não pega paciente para dentro de carro, a gente não leva, a gente não pode ter tanto esse vínculo que atrapalha. Mas ali não tinha uma outra opção, então na minha cabeça era mais fácil eu levar ele na casa dele, deixar ele lá, conversar com algum responsável, do que deixar ele sozinho e ele se matar no meio do caminho. Então percebe? Se eu já tivesse o contato de emergência, não precisaria passar por isso. Então, né, mais uma vez, a minha visão sobre a situação me levou a agir dessa maneira, mas se você já tivesse contato de emergência ou eu não sofreria tanto, né, porque eu ligaria e esse familiar viria buscar o paciente aqui no meu consultório, entendeu? Entendeu a importância da gente pensar antes de acontecer a situação? Então, finalizando essa aula e já entrando nos pontos sobre responsabilidades do psicólogo, já falando do código de ética, aqui na primeira parte, o que a gente pode pensar? Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e seu objetivo profissional. Então, isso vai estar no contrato terapêutico. Quando você faz o contrato, você já informa a quem de direito a prestação daquele serviço psicológico. Você está explicando, percebe? Então, assim, as informações, elas têm que ser realizadas e você tem que falar o seu objetivo.
né? Diferente de você falar assim, ó, eu não vou, a gente não vai fazer o atendimento, não vou colocar o atendimento por 2 meses, por 3 meses, porque aqui eu não consigo ter uma base fixa de data, de tempo. Tem psicólogo que faz isso, né? Ou tem outros que falam, ó, de 4 a 6 meses eu te dou uma resposta. Ou, ó, de 6 meses ele já vai estar melhor, a gente pode já pensar em uma alta. Eu acho que o trabalho não surge assim, porque cada paciente tem uma demanda diferente, então não tem como você ter um tempo base. Você tem esse tempo se você tiver muita experiência, mas mesmo assim é uma coisa muito subjetiva. Então eu acho que é um erro e um pecado você falar que tipo, ó, daqui 1 ano eu vou, e o seu filho vai melhorar. Não, você pode dar um tempo base. Então, ó pai, ó mãe, daqui 4 meses eu chamo você de novo para conversar e a gente vai avaliando como teu filho tá. Se ele tá bem, se ele não tá, se eu consigo encaminhar ou se ele vai continuar o acompanhamento, aí a gente vai trabalhando. E isso dá certo e os pais super apoiam. Mas o que você não pode fazer é nunca saber quando ele vai melhorar ou dar um tempo e o pai tá super agoniado querendo saber o que acontece e você também não vai saber, porque cada um, né, o tempo é muito subjetivo e depende muito, a melhora depende muito do psicólogo, mas muito mais do paciente, tá? Informar a quem de direito os resultados decorrentes das prestações de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Como eu falei aquela questão para vocês da ética. Então, não são todas as pessoas que precisam saber sobre o atendimento. No próprio Código de Ética já fala que se você tiver, se os pais são separados, você pode dizer só para um do atendimento do filho, não tem problema nenhum. É necessário, extremamente importante que a gente converse com os dois, né? Os pais são separados, por que que se separaram, por que que o filho não tem contato com esse pai. Então, assim, extremamente importante, mas somente o que for necessário. For fazer alguma documentação para o fórum, para um relatório da escola, eles sempre pedem, a escola sempre pede relatório, principalmente se o filho está com suspeito de autismo, de TDAH, qualquer síndrome que seja, eles pedem muito para nós relatório. Então, entender como você escreve. Acho extremamente importante, porque psicólogo que não escreve direito, que não consegue conduzir, colocar aquelas informações ali, não é bem visto. E a maneira com que as pessoas nos julgam e falam da gente é extremamente importante para você conseguir conduzir o processo e o seu trabalho, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, quando as pessoas sujam o nosso nome e falam muito da gente, a gente tem que trabalhar muito para mostrar que aquilo foi diferente. Então, assim, não peque você por fazer mal feito seu trabalho. Se você não sabe, pesquisa, estuda, checa, mas não faça mal feito, tá? Então, assim, essas duas informações estão no Código de Ética, estão no nosso Código de Ética, vou até checar já aqui e falar, das responsabilidades do psicólogo. Então, no artigo 1, são deveres fundamentais do psicólogo, tá? Então, os dois. Ó, tem outros também, mas a gente vai falar sobre na questão do Código de Ética. Mas é extremamente importante a gente pensar, então, falar somente o que for necessário, porque o que você falar vai afetar a vida dele. Então, se você fala uma coisa que ele te contou, que foi muito importante, que não tinha necessidade de você falar numa reunião daquela, todo mundo vai saber e todo mundo vai contar, né? Porque é muito diferente do que um médico fala num atendimento, as pessoas já olham para aquele médico, o médico falou que nossa, ele falou, mas eu não vou falar nada, que eu tenho até receio do que vai acontecer. Quando o psicólogo fala, eles não dão muita força naquilo, então eles saem falando e espalhando, é como se, tipo assim, você estivesse quebrando sua ética, e se alguém te denuncia e prova, você perde seu serviço, né? Você perde seu CRP, você vai responder por isso, então assim, gente, por favor, não pequem, né? Pequem pelo cuidado, pelo excesso do cuidado, mas não pela falta dele. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Então, a gente observa o que o paciente fala, o que ele diz, como ele, o olhar além da fala, então, olhar além do que é disso, e começa até isso nos faz desenvolver o nosso olhar clínico. Então, você vai começar a aprender a ter um feeling do atendimento atendendo, né? Como eu falei, aqui é um manejo, um olhar diferente do que eu tenho sobre como eu fiz o atendimento e que me ajudou. Mas você vai começar a atender melhor atendendo, né? Então, assim, atendendo todos os dias, percebendo que você errou, que você pode fazer de melhor e conseguir conduzir isso. Você vai observar o comportamento e as emoções do teu paciente, então não só o que ele fala, mas como ele age, como ele olha, né? O histórico familiar, então entender nessa anamnese com os pais o que que você pode buscar de informações, o que que esse pai ou essa mãe não quer falar, que ela está meio que escondendo, ou o paciente também tem muito receio de falar, é importante com que você investigue,
no primeiro momento, se ele não quiser falar mais para frente, porque alguma coisa está escondendo ali. Observar repetições, então a transgeracionalidade, naturalização da violência. Então, às vezes, o filho naturaliza a violência que o pai faz com a mãe, ou que o avô fazia com o pai. São questões muito importantes que perpassam e a gente traz, né, como se fosse uma doença mesmo, a gente acaba trazendo coisas boas e coisas ruins. Então, eu sempre falo, a gente só não herda do sangue, a genética vem também, os comportamentos nós também herdamos. A gente aprende por imitação. Então, se aquele pai foi muito violento, aquela mãe trouxe muita coisa de ruim, o filho com certeza vai ter aquilo. É importante você conseguir observar e analisar. Compreender a demanda, então o que aquele paciente está trazendo para você, qual o sofrimento ele está demonstrando ali no atendimento, para você conseguir elencar se aquilo é extremamente sério, se aquilo é extremamente perigoso, se aquilo é extremamente sofrido para ele, trabalhar essas questões, para poder iniciar o vínculo terapêutico, como eu te falei. Então, quando ele entende, gente, ele está ali num processo, que ele vai falar algumas coisas que são doloridas, mas ele vai falar para ajudá-lo, ele fica. Né? O atendimento aqui é particular, o que eu faço. Então, eles pagam para estarem aqui. A maioria paga. Então, assim, se eles estão pagando, eles querem resultados. Mas mesmo que eles paguem e seja independente do valor que você cobra, que também é uma questão importante da gente poder pensar, o valor que a gente cobra também demanda muito do nosso trabalho, como é o seu trabalho, demonstra muito isso, questão do dinheiro. Né? Essas pessoas dão valor. Se você própria dá valor ao seu trabalho, também não dá para cobrar um valor exorbitante, que ninguém da sua cidade cobra, mas também não dá para cobrar um valor social a vida inteira, né? Porque as coisas não são baratas, os nossos estudos não são, então a gente tem que nos valorizar para tentar iniciar esse vínculo. Então, independente se ele está pagando ou não, se ele tem o vínculo, ele continua, porque ele gostou do seu serviço, gostou de você. E se você, gente, tem a sensação de que o seu trabalho está sendo bem feito, nossa, é a melhor coisa que existe. Independente do valor que você receba, se você está percebendo que ele é um ser humano, antes de ser um paciente, ele percebe que você olha assim, ele fica, tá? Então, é isso que a gente quer no atendimento. Que independente da dor, da dimensão da dor física, psicológica, espiritual, emocional, o paciente está ali como uma pessoa, como um ser humano que precisa de você, ele vai continuar no atendimento, e é isso que a gente quer. Então, é importante a gente pensar que a gente tem que levar esperança aos pacientes, não ser tão duros com eles, né? Falar que as coisas vão melhorar, mas que não depende só de você, também depende dele, que você tem que, gente, trazer ele para atendimento, né? Seduzir não é bem a palavra, mas você tem que trazer e fazer ele entender que aquilo é importante, porque o cuidado que ele precisa, você que vai dar. Então, que tipo de cuidado aquele paciente precisa de você? Né? Ele precisa de alguém mal-humorado, ele precisa de alguém que é sem educação, alguém que não o escuta, alguém que só vai dar bronca, ele já tem isso em casa, então ele está procurando um psicólogo diferente ali no consultório. E muitas vezes eles vão nos comparar com a mãe, com o pai. Então é extremamente importante que você demonstre para ele que você está ali para ajudar. Independente se você vai falar uma coisa que vai magoar, que vai machucá-lo, mas ele está ali, ele sabe que você está cuidando dele. E como eu falei, qual tipo de cuidado aquele paciente precisa? Então, você vai ter que entender a singularidade do teu paciente, porque ele é teu paciente. E para isso você precisa estudar, tá? Então, são alguns pontos que eu achei importante falar nessa primeira aula, para a gente conseguir ir elaborando as outras aulas e vocês irem conseguindo colocar tudo na mente para conseguir colocar em prática, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo.